A primeira destas condições constitui-se em uma das qualificações necessárias à terceira pessoa, enquanto ouvinte do xiste. É essencial que esta esteja em suficiente acordo psíquico com a primeira pessoa, quanto a possuir as mesmas inibições internas, separadas nesta última pela elaboração do xiste. Uma pessoa receptiva ao smooth será incapaz de derivar qualquer prazer dos espirituosos xistes de desnudamento. Os ataques de Her-N não serão entendidos por pessoas sem cultura, acostumadas a dar livre trânsito a seu desejo de insultar. Assim, todo xiste requer seu próprio público. Partilhar o riso diante dos mesmos xistes evidencia uma abrangente conformidade psíquica. Aqui, além disso, chegamos a um ponto que nos capacita a adivinhar ainda mais precisamente o que ocorre na terceira pessoa. Esta deve poder, por força do hábito, erigir em si mesma aquela inibição que o xiste da primeira pessoa superou, de modo que, tão logo escute um xiste, a disposição para a inibição seja compulsiva ou automaticamente despertada. Esta disposição à inibição, que devo considerar como despesa real, análoga à mobilização no campo militar, será, neste mesmo momento, reconhecida como supérflua ou tardia e, portanto, descarregada in statu nascendi pelo riso. 2. A segunda condição que possibilita a livre descarga, travessão, o impedimento de que a energia liberada seja utilizada de algum outro modo, travessão, parece de longe a mais importante. Ela fornece a explicação teórica da incerteza quanto ao efeito dos xistes quando os pensamentos expressos pelo xiste suscitam no ouvinte ideias poderosamente excitantes. Neste caso, a concordância ou discordância entre os propósitos do xiste e o círculo de pensamentos dominante no ouvinte decidirá se a sua atenção permanecerá no processo xistoso ou lhe será retirada. De interesse teórico ainda maior é uma classe de técnicas auxiliares que claramente servem à finalidade de deslocar do processo xistoso a atenção do ouvinte e permitir que tal processo siga seu curso automaticamente. Digo deliberadamente automática em vez de inconscientemente, porque a última caracterização seria enganosa. Trata-se aqui apenas da manutenção de uma catexia aumentada da atenção, derivada do processo psíquico quando o xiste é escutado. A utilidade dessas técnicas auxiliares leva-nos diretamente a suspeitar que, precisamente, a catexia da atenção partilhe grande parte da tarefa de supervisão e novo emprego da energia catéxica liberada. Bem pouco fácil
parece ser evitar o emprego endopsíquico das catexias tornadas supérfluas, pois em nossos processos mentais temos o frequente hábito de substituir tais catexias de um trajeto a outro sem perder qualquer parte da energia a ser descarregada. Os xistes utilizam os seguintes métodos visando aquele propósito. Primeiro, tentam abreviar sua expressão tanto quanto possível, de modo a oferecer à atenção mínimos pontos de ataque. Em segundo lugar, observam a condição da facilidade de entendimento. Tão logo requeressem trabalho intelectual, demandariam uma escolha entre diferentes trajetos de pensamento, arriscando-se assim não apenas ao inevitável dispêndio de pensamento, como também a um despertar da atenção. Mas, além disso, empregam o artifício de distrair a atenção, apresentando na forma da expressão do xiste algo que a capte, de modo que a liberação da catexia inibitória e sua descarga possam, nesse ínterim, ser completadas sem interrupção. Este objetivo já é satisfeito pelas omissões na verbalização do xiste. Estas oferecem um estímulo ao preenchimento das lacunas, conseguindo assim subtrair da atenção o processo xistoso. Aqui, a técnica dos enigmas que atrai a atenção é convocada ao serviço da elaboração do xiste. Mesmo muito mais efetivas são as fachadas que encontramos, especialmente em alguns grupos de xistes tendenciosos. As fachadas silogísticas preenchem admiravelmente o papel de prender a atenção, fornecendo-lhe uma tarefa. Enquanto começamos a imaginar o que há de errado com a réplica, já estamos rindo. Nossa atenção é apanhada desprevenida e a descarga da catexia inibitória liberada se completa. O mesmo é verdade para os xistes, com uma fachada cômica onde o cômico vem em ajuda da técnica do xiste. Uma fachada cômica encoraja a efetividade de um xiste por mais de uma maneira, não apenas possibilita o automatismo do processo xistoso, prendendo a atenção, mas também facilita a descarga pelo xiste, remetendo-a a uma descarga do tipo cômico. O cômico opera aqui exatamente como um prazer preliminar subornador. E podemos desta forma compreender como é que alguns xistes podem renunciar inteiramente ao prazer preliminar produzido pelos métodos ordinários, utilizando apenas o cômico como prazer preliminar. Entre as técnicas do xiste propriamente ditas, são particularmente o deslocamento e a representação
por algo absurdo que, além de suas outras qualificações, suscitam também uma distração da atenção desejável para o curso automático do processo xistoso. Como já podemos adivinhar e como depois constataremos mais claramente, descobrimos na condição da distração da atenção um traço que não é, em absoluto, supérfluo ao processo psíquico no ouvinte de um xiste. Em conexão com essa, há ainda outras coisas que podemos entender. Em primeiro lugar, a questão de por que dificilmente identificamos o que causa riso em um xiste, embora isso se possa descobrir pela investigação analítica. O riso é, de fato, o produto de um processo automático, tornado possível apenas pelo descarte de nossa atenção consciente. Em segundo lugar, somos capazes de compreender o peculiar fato de que os xistes só produzem efeito integral no ouvinte se forem novidade para este. Se lhes chegam como uma surpresa. Esta característica dos xistes, que determina a brevidade de suas vidas e estimula sua constante renovação, deve-se evidentemente ao fato de que a própria natureza do ato de surpreender alguém ou pegá-lo desprevenido implica que não se possa ter êxito uma segunda vez. Quando um xiste é repetido, a atenção retrocede à primeira ocasião em que o escutou, tal como esta procede de memória. Daí, nos encaminhamos para a compreensão do impulso de contar a alguém mais que ainda não conheça um xiste já ouvido. Provavelmente recobra-se da impressão que o xiste faz em um recém-vindo, algo da possibilidade de prazer, perdida devido à sua falta de novidade. Pode ser que seja esse o mesmo motivo que leva o criador do xiste, em primeira instância, a contá-lo a mais alguém. 3. Em terceiro lugar, devo apresentar travessão, agora não mais como condição necessária, mas apenas como encorajamento ao processo xistoso travessão. Os métodos técnicos auxiliares de elaboração do xiste, calculados para aumentar a cota que obtém a descarga, intensificando assim o efeito do xiste. Em sua maior parte, aumentam também a atenção que é prestada ao xiste, mas tornam esse efeito inócuo, uma vez mais, pela simultânea retenção e inibição de sua mobilidade. Qualquer coisa que provoque interesse e desconcertamento opera nestas duas direções. Travessão. Assim, particularmente, o nonsense é a contradição e também o contraste de ideias que algumas autoridades tentaram tornar a característica essencial dos xistes, mas que considero apenas como recurso intensificador de seu efeito.
tudo que desconcerta suscita no ouvinte o estado de distribuição de energia que Lipse denominou estancamento psíquico. Sem dúvida, ele supõe corretamente que, quanto mais poderosa a descarga, mais alto o precedente estancamento. A exposição de Lipse, de fato, não se relaciona especificamente ao xiste, mas ao cômico em geral. Podemos, porém, considerar também como mais provável nos xistes a descarga de uma catexia inibitória similarmente aumentada pela altura do estancamento. Começa agora a raiar em nós a suspeita de que a técnica dos xistes seja, em geral, determinada por duas espécies de propósitos travessão: aqueles que possibilitam a construção do xiste na primeira pessoa e aqueles que pretendem garantir ao xiste um efeito maximamente agradável na terceira pessoa. Pertencem ao primeiro destes propósitos tanto ao dúplice como Janus, caráter dos xistes que protege sua produção original de prazer dos ataques da razão crítica, quanto o mecanismo do prazer preliminar, a ulterior complicação da técnica pelas condições enumeradas no presente capítulo. Ocorre em função da terceira pessoa do xiste. O xiste é, assim, um velhaco hipócrita, servidor a um só tempo de dois amos. Tudo que nos xistes objetiva a obtenção de prazer é calculado visando a terceira pessoa, como se houvesse na primeira pessoa obstáculos internos intransponíveis. Isso nos dá uma inteira impressão de quanto é indispensável a terceira pessoa para a complementação do processo xistoso. Mas, enquanto podemos obter um insight bastante bom sobre a natureza deste processo na terceira pessoa, o processo correspondente na primeira pessoa parece ainda velado em obscuridade. Das duas questões que colocamos, abre aspas, por que não conseguimos rir de um xiste feito por nós próprios? E, abre aspas, porque somos levados a contar nosso próprio xiste a mais alguém, fecha aspas. A primeira escapou até aqui de nossa resposta. Podemos apenas suspeitar que haja uma íntima conexão entre os dois fatos explicados. Somos compelidos a contar nosso xiste para mais alguém porque somos incapazes de rir dele nós mesmos. Nos insight das condições de obtenção e descarga de prazer que prevalecem na terceira pessoa, nos capacita a inferir, no que concerne à primeira pessoa, que nesta faltam as condições de descarga, sendo cumpridas apenas parcialmente as condições relativas à obtenção de prazer. Sendo assim, não se pode negar que suplementemos nosso prazer atingindo o riso que nos é impossível através de um desvio, através da impressão que nos causa a pessoa que fazemos rir. Como afirma Dugas, rimos como se fora, abre aspas, par ricochete, abre parênteses, por
ricochete, fecha parênteses, fecha aspas. O riso está entre as expressões de estados psíquicos mais altamente contagiosas. Quando faço alguma pessoa rir contando-lhe meu xiste, estou de fato utilizando-a para suscitar meu próprio riso. E é possível, de fato, observar que a pessoa que começou a contar o xiste com a face séria reúne-se depois à gargalhada do outro com um riso moderado. Consequentemente, contar meu xiste a outra pessoa serviria a vários propósitos. Primeiro, dar-me a certeza objetiva de que a elaboração do xiste foi bem sucedida. Segundo, completar meu próprio prazer pela reação que provoco na outra pessoa. Terceiro, travessão, onde entra a questão da repetição de um xiste que não foi produzido pelo próprio narrador. Travessão, compensar-se da perda de prazer causada pela falta de novidade do xiste. Como conclusão das discussões dos processos psíquicos nos xistes, enquanto estes se passam entre duas pessoas, podíamos reconsiderar o fator economia, cuja importância para chegar a uma concepção psicológica dos xistes nos tem aparecido desde a primeira explicação de sua técnica. Já há muito abandonamos a concepção mais simples e óbvia dessa economia, travessão, evitar a despesa psíquica em geral, tal como a envolveria a maior restrição possível ao uso de palavras e ao estabelecimento de nexos de pensamento. Mesmo nesse estágio, dissemos que não bastaria ser conciso ou lacônico para fazer um xiste. A brevidade do xiste é de espécie peculiar. Travessão, brevidade xistosa. É verdade que a produção original de prazer obtida pelo jogo de palavras e pensamentos derivava de simples economia na despesa, mas com o desenvolvimento do jogo em xiste, a tendência à economia teve também que alterar seus objetivos, pois o montante que se economizava pelo uso da mesma palavra ou pela redundância diante de uma nova maneira de reunir ideias não valeria nada se comparado ao imenso dispêndio de energia em nossa atividade intelectual. Posso talvez me aventurar a uma comparação entre a economia psíquica e um empreendimento comercial. Na medida em que o movimento do negócio é pequeno, o que importa é que a despesa em geral se mantenha baixa, os custos administrativos reduzidos ao mínimo. A economia se refere ao valor absoluto da despesa. Mais tarde, quando o negócio se expande, a importância do custo administrativo diminui. A altura alcançada pelo montante da despesa não é o mais importante, desde que o movimento e os lucros sejam suficientemente aumentados, redundaria em sovinice e mesmo em positivo prejuízo manter-se conservador quanto à despesa na administração do negócio. Entretanto, erraríamos em admitir que,
diante de uma despesa absolutamente grande, não houvesse mais lugar para tendência à economia. A mente do gerente, se inclinada à economia, se voltaria agora para a economia nos detalhes. Ele sentirá satisfação se certo trabalho for executado a custo menor que anteriormente, ainda que a economia pareça pequena em comparação às dimensões da despesa total. De modo bastante análogo, em nosso complexo negócio psíquico, também a economia nos detalhes persiste como fonte de prazer, o que se pode verificar pelos acontecimentos cotidianos. Quem quer que tivesse sua casa iluminada a gás e tem agora a instalação elétrica perceberá, por algum tempo, um definido sentimento de prazer ao acender a luz elétrica. Tal sentimento assomará enquanto for revivida a lembrança das complexas manobras exigidas para obtenção da luz a gás. Do mesmo modo, as economias na despesa psíquica inibitória operadas pelo xiste travessão, embora pequenas comparativamente à totalidade de nossa despesa psíquica travessão, permanecerão para nós uma fonte de prazer, porque nos poupam uma despesa particular a que estávamos acostumados e que já nos preparávamos para fazer também naquela ocasião. O fator de expectativa e preparação para a despesa move-se inequivocamente em primeiro plano. Uma economia localizada tal como a que estamos considerando não deixará de nos proporcionar um prazer momentâneo, mas não acarretará um alívio duradouro na medida em que o que é poupado neste ponto pode ser reutilizado em outra parte. Somente quando esta disposição é evitada, a economia especializada transforma-se em um alívio geral da despesa psíquica. Assim, quando chegamos a uma melhor compreensão dos processos psíquicos do xiste, o fator alívio toma o lugar da economia. É óbvio que o primeiro fornece um maior sentimento de prazer. O processo de xiste na primeira pessoa produz prazer pela suspensão da inibição e diminuição da despesa local. Não parece, entretanto, chegar a um fim senão por intermédio de uma terceira pessoa interpolada, obtendo o alívio geral através da descarga.